Beleza, pessoal? Meu nome é Alan, né? Eu faço parte da Guilda da Luz, né? Um projeto da Primeira Igreja Batista de Curitiba, né? Onde nós tentamos e alcançamos pessoas com o Evangelho através de jogos de tabuleiro, através de jogos de mesa, card games, né? E tudo mais. O Johan, que é o líder, né? Ele diz que nós usamos papel, lápis, caneta, cartas, né? Para como uma ponte entre nós e o coração das pessoas, para nós podermos alcançar o coração das pessoas com o evangelho, né? E, cara, tem sido muito legal essa experiência. A guilda tem crescido bastante, assim, ah, nesses últimos tempos, né? Graças a Deus, tem pessoas que vêm sendo transformadas, pessoas que nunca pisaram numa igreja estão pisando numa igreja graças ao à guilda, né? Graças ao RPG, graças aos jogos de tabuleiro, né? As pessoas criam laços com os irmãos da igreja, quebra um monte de estigmas, né? E preconceito que as pessoas tinham com relação ao evangelho, percebem o que é de verdade andar em Cristo, né? E ali a gente cria laços, é o principal, sabe? E daí a gente começa a caminhar junto. E, poxa, eu fiquei muito contente de receber esse convite, né? Quem era pra estar aqui, na verdade, era pra ser o Johan, né? Só que o Johan é pai, né? Graças a Deus. Ele acabou de ter a nenezinha dele, então ele tá bem ocupado com a paternidade, sabe? Então eu creio que esta é a principal tarefa dele como marido agora, né? É estar com a família, né? Então ele pediu para eu trazer a palavra, né, para vocês, um devocionalzinho. Ah, enfim, eu vou contar um pouquinho de mim, tá? Eu sou argentino, eu nasci em Buenos Aires, e sou filho de brasileiro com uma, com uma argentina, né? E quando eu tinha uns 7 anos, a gente acabou se mudando para cá, né? Para cá para o Brasil, né? Porque meu pai fazia faculdade de medicina lá na Argentina, acabou que não deu muito certo, lá fez 2 anos, acabou voltando para cá, né? E aqui ele fez psicologia, né? E tudo mais. Eu sou cria de igreja, né? Eu engatinhei na igreja, eu sou crente de berço mesmo, sabe? O argentino brasileiro é exatamente isso, né? Ah, e, enfim, eu tenho minha família lá, né? Minha mãe mora lá, meu pai mora aqui, né? Ah, e graças a isso, né? É muito engraçado como Deus sempre utilizou essas coisas, né? Essa, essa nacionalidade que Deus me deu para mudar minha vida, porque como eu falo espanhol fluentemente, né? Tu acha pra quem na Copa do Mundo? Cara, eu torço pro Brasil porque eu tô no Brasil. Se eu falar que eu torço pra Argentina, eu corro sérios perigos, assim, contra a minha vida, né? De ser apedrejado, né? Então, no Brasil, eu torço pro Brasil, né? Obviamente, né? E porque, óbvio, né? Eu sou criado aqui, né? Tudo mais, né? Mas eu gosto muito do Messi, né? Mas sim, eu me considero mais brasileiro que argentino, né? Mas quando eu vou lá, nossa, se eu falo isso para as minhas tias, elas ficam loucas da vida, né? Não, você é argentino. Eu falo, sou argentino. Porque daí lá eu corro o risco de ser apedrejado lá, né? Então é uma vira-casaca, assim, direto, assim, normal, né? Enfim, daí eu acabei vindo para cá, né? E Deus sempre me surpreende, sabe? Eu lembro que eu trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa, né? No Hospital Evangélico de Curitiba, aqui. E eu queria muito casar com uma moça. Queria muito casar com uma moça, né? Eu olhei pra essa moça e falei bem assim, cara, eu vou casar com essa moça. Assim, não vai ter jeito, eu vou casar com essa moça. Comecei a orar por ela, assim, por muito tempo. Fiquei quase um ano orando por ela, assim, só eu e Deus, assim, sabe? Até que chegou um momento que eu abri meu coração pros meus líderes, eles falaram assim, cara, se você não falar nada, alguém vai falar, entendeu? Edificando, exatamente, foi edificando, né? E daí eu tomei, né, coragem, fui lá e conversei com ela, né? Falei, ó, tô orando por você faz um tempinho, né? E era recíproco, graças a Deus, né? Não tomei um fora. E daí, beleza, né? A gente começou a namorar e tal. E daí, quem casa, quer casa, né? Daí comecei a orar, falei assim, Deus, tanto eu e ela entramos num propósito, né? Começamos a jejuar, começamos a orar, falei assim, Deus, me dá um trabalho melhor, porque esse trabalhinho que eu tenho não tem condição, Senhor. Eu preciso de um trabalho que, né?
me ajuda a pagar minhas contas. E a gente orando e tal, e de repente, tipo assim, deu um mês assim, recebi uma proposta justamente para trabalhar como tradutor do inglês por espanhol. O inglês eu já manjava muito, porque como eu tava falando, eu sou louco por videogame, então eu aprendi videogame, uh, aprendi videogame, aprendi inglês jogando videogame, né? Então, foi muito louco, assim, então eu virei tradutor numa empresa de games, trabalhando para o Grand Chase, né? Para a COG Games, lá da Coreia do Sul, né? Então eu sou tradutor das notícias, sou como se fosse um jornalista, assim, sabe? Eu faço as traduções das notícias em espanhol do Grand Chase, né? E do Grand Chase Mobile também, né? E sim, cara, foi muito legal, tá? Foi incrível, assim, Deus se mostrou ali realmente que ele é Deus, né, em nossas vidas. E eu sempre tive essa experiência muito legal de Deus fazer as coisas, assim, na minha vida. E, enfim, daí a gente casou, né, e tudo mais, né? Eu tô dando só um panorama legal, assim, só pra vocês saberem um pouquinho do meu testemunho, sabe? Porque tem muito a ver com a palavra de hoje. E eu pensava que eu conhecia Jesus. Tipo assim, mesmo sendo criado na igreja, entendeu? Mesmo orando e tal, eu pensava que eu conhecia Jesus, né? É muito interessante que Jó, depois de tudo que ele passou, Jó, ele era um homem segundo o coração de Deus, entendeu? Quando Satanás se apresenta diante de Deus, né, para falar sobre Deus sempre fala, não, Jó, meu parceiro, conheço. E é muito louco que no final ele fala assim, cara, falou isso, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, cara, isso é muito incrível. E foi o que aconteceu comigo esses tempos, tá? Em primeiro lugar, vamos lá. Eu vou ler um texto para vocês que está o nome da mensagem se chama Conhecendo a Deus como Ele é, né? Uma identidade na rocha, tá? Eu vou falar sobre o versículo e eu vou falar, porque parece como a gente tá no servidor mais otaku cristão, eu vou falar sobre One Punch Man e sobre Genos e Saitama, tá? Porque vocês vão ver como que isso se conecta, tá? Porque, por incrível que pareça, isso realmente falou comigo. Aí, ó, a galera curte. É um dos meus animes favoritos, tá? Eu gosto muito. A Força dos Calvos. Eu sou cabeludo, graças a Deus. Deus tem me dado a bênção de Sansão, por enquanto, né? Eu sou cabeludo, né? Mas Deus abençoe os carecas, né? E eu curto demais esse anime. E Deus falou comigo através desse anime, tá? Muito louco, assim. Tá, mas eu vou lá. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 16, versículos 13 e 17. Vamos lá. Mateus 16, 13 e 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus continua, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Ok? Um, eu gosto muito dessa passagem porque fala muito sobre quem as pessoas pensam que Jesus é, né? Vamos dar um contexto, né, geral, né? Jesus tinha acabado de sair de um grande momento, tá? Ele estava junto ao Mar da Galileia e veio um monte de gente, assim, veio uma multidão de pessoas doentes, assim, sabe? Para ele curar. E Jesus nunca negava ninguém. Ele acolhia todo mundo, ele as curava, né? E todos glorificavam ao rei de Israel, né? E Jesus multiplicou pães e peixes depois. Depois disso, Jesus, ele foi para Magdã, tá? Em Mateus 15, 39 e 12, né? E lá ele foi confrontado pelos fariseus, né? Lá os chatão chegaram lá, como sempre, né? Os caras chegaram lá para incomodar Jesus, né?
E eles pediram um sinal do céu, né? Eles pediram, ó, dá um sinal do céu que você é. E Jesus falou assim, ó, para vocês não tem sinal nenhum que não seja o sinal de Jonas, sabe? Ele estava se referindo à sua ressurreição, né? E depois, né, Jesus voltando, conversando com os discípulos, né? Jesus os adverte sobre o falso fariseus bobocas, sim, muito bobocas. Bando de bobocas. Babuínos bobocas. Babuzeando em bando. E Jesus os adverte depois sobre o fermento dos fariseus, né, sobre hipocrisia e perversidade. E daí nós vamos a essa passagem, né? Sobre Jesus perguntar a eles, né? Quem vocês... quem o povo diz, né, que eu sou, né? E Jesus é muito legal porque ele começa perguntando por fora. Quem que eles dizem que eu sou? Jesus primeiro começa com os de fora. Quem que eles dizem que eu sou? Né? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Hoje em dia, quem dizem Jesus é? O que vocês escutam que Jesus é? Ele é um gênio da lâmpada para vocês? Né? Tudo que vocês pedirem, né? Jesus, ele é uma fonte de sempre poder receber dinheiro? Quem que é Jesus para vocês? Né? Quem que é Jesus? Quem que o povo diz que é Jesus, né? E é legal a resposta dos discípulos, porque eles dão nomes de profetas, né? Eles falam assim, ó, uns dizem que você é João Batista, né, e tudo mais, né? E é muito interessante isso, porque os próprios discípulos não sabiam quem era Jesus ainda. Muito doido isso. Os caras caminhavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus ainda. Tanto que tem uma passagem em Lucas 9, 54, 55, em que, tipo, se eu não me engano, João, os irmãos, né, João e Tiago, eles pedem para Jesus, tipo assim, Jesus, manda fogo do céu para queimar todo mundo. Cara, essa passagem eu sempre... Nossa, eu sempre faço xixi na calça de dar risada com essa passagem. Porque os caras pedem para cair fogo do céu. Tipo assim, Jesus, queima os caras aí. Queima os caras aí. E daí, tipo assim, Jesus, ele olha, eu fico imaginando Jesus olhando pra eles e falando, tipo assim, cara, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo e vocês ainda me pedem esse tipo de coisa. Tipo, cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. E por que eu lembrei do One Punch Man, tá? Aí a gente entra com a temática sobre Saitama e Genos. É muito interessante que Saitama, ele vê o poder de Genos, perdão, contra Genos vê o poder de Saitama, né? E ele pede para treinar com Saitama, tá entendendo? Ele fala assim, ó, você é meu mestre agora, tá entendendo? Quem é Saitama? Saitama é um protagonista de um anime chamado One Punch Man. É um carequinha. E Genos é um cara que ele é como se fosse um ciborgue, né? Ele tem todo o corpo, assim, de aço, assim, né? Mecânico e tudo mais. E assista, é muito bom, tá? É muito legal, assista. É muito incrível, assim. E esse é o Genos. Esse aí é o Genos. E o Genos, ele vê o poder de Saitama igual os discípulos viram o poder de Jesus. E fala assim, não, me treine. Os discípulos, não, eu vou com você. Pra onde você for, a gente tá junto, pô. Tamo junto. E de repente, tipo assim, Saitama falou, ah, tá bom, né? Jesus fala assim, tá bom. E Saitama começa a treinar ele lá naquela cena clássica, né? Que eles vão pro lugar deserto, né? E tudo mais. E Saitama luta com uma facilidade incrível, assim, sabe? E chega um momento em que Saitama, ele tá de cara a cara, assim, com os gênios. Ele poderia ter dado um soco no cara, porque o nome do anime é justamente One Punch Man. É um cara de um soco só, ele consegue derrotar qualquer inimigo com uma porradinha, né? E ele tá prestes a dar o soco, assim, no Genos. E o Genos, de repente, ele para, assim. Só o vento, assim. Ele só dá o vento do soco. E que passa por trás de Genos e deixa um desastre natural, assim, né? E Saitama simplesmente olha pra ele e fala bem assim, quer saber? Tô com fome, vamos comer alguma coisa. Aí Genos olha assim pra trás, assim, vê aquele poder, assim, incrível. E ele não conhecia com quem que ele tava caminhando ainda. Sabe, ele não conhecia o poder. Os discípulos também não conheciam o poder de Jesus, que não tinha a ver com descer fogo do céu, mas sim nos reconciliar com o Pai. Esse gif aqui que eu amo. Ó,
Ele dá um tapinha assim na testa e fala assim: bora, vamos comer que eu tô com fome. e, e é justamente isso o que os discípulos fazem, né? Eles seguem Jesus, mas eles ainda não sabem o verdadeiro poder de Jesus, a humildade, o poder que estava na humildade de Jesus, da mesma forma que Saitama também, perdão, o Genos também não conhecia, entendeu? A humildade de Saitama, né? Por isso que eu gosto muito desse anime, sabe? Saitama é um cara simples, entende? O cara mais poderoso do mundo é um homem simples, né? E ele não conhecia o seu mestre, da mesma forma que os discípulos não conheciam o seu mestre. Por isso que Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Entendeu? Aí ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, ele parte de dos de fora e agora ele quer saber qual que é a opinião de nós que o seguimos, quem nós dizemos quem ele é, né? E por que eu gosto muito dessa passagem? Porque nesses últimos tempos, eu e minha esposa, nós tivemos uns problemas com relação a trabalho, né? Principalmente ela, na verdade, né? Com relação a trabalho, assim, e não vou dar muitos detalhes, assim, mas assim, envolveu coisas jurídicas, assim, sabe? E eu tava super animado, né? Tava super animado. Eu falei assim, não, Deus vai fazer alguma coisa. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é um Deus de justiça, né? Nosso Deus é poderoso, né? Aí eu começava a cantar os louvores, né? Poderoso, né? Começava a cantar, não, nosso Deus é todo poderoso, né? Justiça, nosso Deus é Deus de justiça. E aconteceu que, tipo assim, o processo lá pelo qual a gente tava vendo, que a gente investiu um dinheiro, entendeu? A gente, num resumo rápido, assim, nós gastamos muito dinheiro, né? Com relação a um monte de cancelamento de conselhos regionais de administração, né? Porque era administradora e tal. E não esperava, não, tenho certeza que Deus vai fazer justiça, Deus vai reconstituir esse dinheiro. E não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. E eu fiquei revoltadíssimo com Deus. Eu nunca tive um confronto tão real, entendeu? E crise na minha fé, entendeu? Quanto tive nesse momento. E daí eu ficava pensando, Deus, quem que é o Senhor, então? Sabe? Eu não gosto de dizer que eu fiquei bravo com Deus, porque ficar bravo com Deus é dois trabalhos. Ficar bravo e deixar de ficar bravo, entendeu? Mas eu fiquei assim, com a minha crise em fé. Eu não sabia quem era Deus, né? Eu falei assim, Deus, quem que é você, então? Né? Quem que é o Senhor? E nesse momento, entendeu? Foi que eu aprendi que o Deus que eu conhecia era o Deus que o povo dizia quem Jesus era, não o Jesus que era de verdade, entendeu? Eu conhecia o Deus que o povo dizia, não, Jesus é isso, Jesus é justiça, e ele realmente é. Eu não tô falando que Jesus não é justiça, sabe? Mas a nossa justiça é por eterno, é para a vida eterna. Não tem a ver com os bens materiais daqui, mas Jesus está se referindo ao reino eterno, sabe? Jesus está se referindo ao reino eterno. E eu não entendia muito bem isso. Eu falava, não, é nessa terra, tá ligado? Não, tem justiça aqui, tá entendendo? Tudo que eu colocar minha mão vai prosperar. Essas palavras, assim, de coach, gospel, sabe? E Deus foi derrubando uma por uma, 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 sabe? Até que não sobrasse nada que não fosse ele. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí eu entendi, sabe? Que Jesus era consolador, porque naquele momento em que eu estava triste, Jesus estava ali comigo. Eu entendi que Deus era Deus forte, porque quando eu estava fraco, ele foi a minha força. E eu gosto de um versículo que está lá em, deixa eu ver aqui, que eu anotei, que está lá em Romanos 8, 17 e 18. Deixa eu abrir lá para vocês rapidinho. Romanos 8. Tá aqui, já tô no 8. Romanos 8, a minha Bíblia é toda rabiscada aqui, deixa eu me achar no meus rabiscos aqui. 17, do 17 ao 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Ou seja, essa mensagem me deu esperança, entendeu? De que pensar, cara, tudo isso um dia vai passar. E um dia eu verei a glória do Deus vivo, frente a frente. Glória a Deus, eu fiquei pensando, Deus, tudo isso aqui um dia vai passar. Que um dia eu serei glorificado em ti, Senhor, sabe? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Eu comecei a exaltar o Senhor. E eu vou falar a verdade para vocês, pessoal. Os problemas ainda não se resolveram por completo, sabe? A gente ainda tá passando por essa perrenga jurídica e tal. Mas assim, eu tenho certeza de uma coisa. Deus é soberano. E um dia eu estarei face a face com ele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, sabe? E eu entendo isso, sabe? Hoje eu entendo isso e isso me dá conforto em saber que, cara, as passagens, os sofrimentos aqui são passageiros. Se com ele eu sofro, com ele eu também serei glorificado. Se com ele eu sofro, também com ele serei glorificado. Comecei a pensar isso, sabe? Pensando assim, cara, tudo isso um dia vai passar. Eu tô com 31 anos, um dia eu vou estar com 90, né? E um dia eu vou estar perto de estar face a face com Deus. Se Deus quiser me levar antes também, glória a Deus. Mas um dia eu verei a face do meu Deus. E isso é um consolo incrível, sabe? Não na morte, mas sim na vida eterna, de que logo estarei com Deus, né? E eu gosto da resposta de Pedro, tá? Já indo mais um pouquinho mais pro final, né? Que Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele dá o resumo de quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Não precisamos de mais nada. Cada vez que eu fico pensando de que Deus me deve alguma coisa, tipo assim, ó, Deus, eu foi lá, né? Dei meu dízimo, Deus. Foi lá, dei minha oferta, Deus. Deus não me deve nada. Deus já me deu tudo no seu filho. Glória a Deus por isso. Deus já me deu tudo no seu filho. E, e é muito legal que Jesus, ele olha assim para Pedro e diz bem assim, é, que não foi a carne, que não foi o sangue que revelou isso, mas que foi o Pai que está no céu que o revelou. Isso é muito louco porque nós só podemos entender quem é Jesus quando Deus Pai nos revela, sabe? Isso é muito doido. Só quando Deus Pai nos revela quem é Jesus, nós realmente sabemos quem ele é. Que nem Deus revelou para mim quem era seu filho nesse tempo de dor e sofrimento pelo qual a gente passou, sabe? E eu gostaria de que Deus, assim, revelasse para vocês também. E que, tipo assim, muralhas de que quem dizem que Jesus caíssem por terra hoje, sabe, pessoal? Sabe? Eu gostaria que Deus revelasse para vocês quem ele é. Quem é seu filho. Que não seja a carne, que não seja o sangue, mas que seja o Deus vivo que revele a vocês quem é o nosso Jesus. Quem é ele? Nós somos cordeiros. Eu gostaria que vocês soubessem a identidade de vocês em Cristo Jesus, sabe? Que vocês entendessem que Jesus não é um gênio da lâmpada, que Jesus não é, é como que se diz? Um garçom, mas que nós estamos aqui para servir, né? Então, assim, saibam quem é Jesus antes, sabe? Porque quando vocês conhecem Jesus, vocês conhecem quem vocês são de verdade, entendeu? E eu gostaria de orar com vocês, tá? Gostaria de orar com vocês sobre tudo isso, sabe, pessoal? Gostaria de pedir para Deus para que ele revelasse quem ele é para vocês, tá? Uh, e para que vocês realmente façam igual o Jó, sabe? Alguns de vocês já com certeza conhecem a Deus frente a frente, mas com certeza tem pessoas que não, sabe? Com certeza tem pessoas que não. E que parem de conhecer a Deus, de ouvir falar, mas que vocês olhem ao Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os olhos de vocês vejam o Senhor. Ok? Deus, santo é teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, porque não há outro Deus, Senhor. Tu és Deus, Pai querido, Senhor, e a isso eu sou eternamente grato. Agradeço pelo sangue do teu Filho amado, Senhor. Porque para poder entrar em teu reino, Senhor, o maior requisito é a perfeição, e nós não somos, Senhor. Ninguém é perfeito, Senhor. Mas o teu sangue, Senhor Jesus,
nos purifica do pecado, Senhor. Da mesma forma, Pai querido Senhor, que foi lá no Egito, Pai querido Senhor Jesus, em que o sangue do Cordeiro, Pai querido, sobre a porta avisava que ali o anjo da morte não passaria, Pai querido, teu sangue, Pai querido Senhor, sobre nós, Pai querido Senhor. É a tua marca, Senhor. É a tua marca, Pai querido Senhor Jesus, de que nós temos vida eterna em ti, Senhor. De que o Senhor nos lavou, Senhor. Glória a Deus por isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos santificar, Deus. Sabe, Senhor? Santifica, Senhor, o teu povo, Senhor, e nos ajuda, Senhor Jesus, nesse processo de santificação, Pai querido Senhor, que dura a vida inteira, Pai. E, Pai querido Senhor, eu peço-te hoje, Deus, que o Senhor se revele, Deus. Que o Senhor se revele de verdade, Pai, aos seus filhos. Como o Senhor é. Que não seja a carne, que não seja o sangue. E que não seja a visão do que o povo diz que é Jesus. Mas que o Senhor revele ao coração de cada um aqui, Senhor, quem é Jesus de verdade. Quebre barreiras, Senhor Jesus, sobre a tua identidade, Deus, até que não sobre nada além de quem você é, Senhor Jesus. Para que assim, Senhor, a gente também conheça quem nós somos, Deus. Te glorifico, Senhor, e agradeço, Senhor, por esse servidor tão bonito, Senhor, nesse Discord, Pai querido, Senhor, em que há pessoas que realmente querem te conhecer, Deus. Glória a Deus, Senhor, pela vida da Esther, Senhor, que tem estado, Senhor, nesse projeto, Pai querido, Senhor, reunindo, Pai querido, realmente uma aldeia dos crentes, Deus. Glória a Deus por isso. Te agradeço, Senhor Jesus, pois tu é quem proporciona isso. Adoro, Pai querido, Senhor, aquela passagem que diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou, Senhor. E aqui há muito mais do que 2 ou 3, Senhor. Eu sei que o Senhor está com cada um aí, Senhor, em suas casas, Pai querido. Eu te peço, Pai, que os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor se revele, Deus. E se for preciso, Pai querido Senhor, quebrar, Senhor, corações, Pai querido Senhor Jesus, e até doer, Senhor, como doeu para mim, Senhor, eu tenho certeza que valerá a pena, Senhor, porque te conhecer é a melhor coisa, Pai querido Senhor, que me aconteceu. Te conhecer como realmente quem tu és, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, é isso. Agradeço demais vocês, galera, por vocês estarem aqui, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. Esqueci de deixar o arroba da guilda. Vai deixando os arrobas, separa aqui. A gente Isso. colocou no cronograma. Meu, eu não sei o que aconteceu. Eu coloquei o link, não estava direcionando para a página. Você vê que tribulação? Bota aí Olha pro só. pessoal seguir, ó. Pessoal, sigam a Guilda da Luz. Cara, eu não A sei o meu galera. próprio arroba, peraí. Eu não Aí eu sei o quero meu arroba. saber, pessoal, quem aqui tem alguma pergunta? Pode Isso. ser sobre a palavra, pode ser sobre o projeto deles. Qualquer coisa assim que vocês queiram perguntar, Aí, lembrei meu arroba. passa aí. Opa. Esse aqui é o meu. Opa, cadê o. Ah, tá aqui. Tá aqui. Esse aqui é o meu arroba. Ah, e outra coisa. Eu sou professor de inglês com RPG, tá? Eu criei um sistema. Esqueci de falar isso, eu sempre esqueço. O Johan briga muito comigo com isso, porque eu não divulgo meu trabalho. Tem que divulgar, hein? Eu esqueço de divulgar meu trabalho. Eu vou divulgar dessa vez, não vou esquecer, tá? Pessoal, eu sou professor de inglês com RPG de mesa, tá? Online, tá? Eu criei todo um sistema, para quem gosta de Dark Souls, Elden Ring, eu criei todo um sistema Souls-like, só que em RPG de mesa, tá? Eu uso ele para dar aulas de inglês, tá, pro pessoal, e eu criei um sistema que tem valores cristãos, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem uma maldição lá que se chama maldição do esquecimento, que na minha opinião é pior do que a morte, porque a morte no jogo você consegue ressuscitar, né? Mas a morte, mas você não saber quem você é, a maldição do esquecimento é pior do que a morte, porque as pessoas elas se perdem porque elas não sabem que elas podem ser filhos de Deus, né? E acabam se perdendo para sempre. Então, qual que é a maneira de se curar dessa maldição no meu sistema? É olhando para uma cruz de sangue, sabe? Então, eu tenho cheio de valores cristãos, tá? No meu RPG que eu criei. Tô para publicar aí, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai ser publicado. Se Deus não quiser, glória a Deus também, não tem nenhum problema.
Vou passar o site aqui do, do projeto, tá bom? Para vocês aqui. Esse aqui é o site do projeto, tá bom? Se vocês quiserem, é isso, tá? Perguntas, antes que eu me delongue demais. Eu tenho perguntas, assim. Ok. Eu queria saber se você, em algum momento, sofreu algum tipo de preconceito, assim, por gostar, né, de RPG, por trazer o evangelho dessa forma diferente, assim. Queria saber como é que foi essa experiência para você. Se teve muito Olha, preconceito, como é que você por combateu incrível, isso? por incrível que pareça, o preconceito não veio de fora. O preconceito veio de. Manda o Insta também. Tem um Insta do Language and Dragons. Language and Dragons. Mas ele tá bem paradão, porque eu acabei de criar ele, sabe? Uhum. Mas já Então ele, divulga aí. ele tá bem paradão, tá? Então eu vou postar coisas ainda lá, tá? Tá bem paradão. Mas enfim, o preconceito, por incrível que pareça, não veio de fora, sabe? O preconceito veio de De dentro da dentro. igreja. Aham. Porque, por exemplo, teve uma época. Sempre vem de dentro. Engraçado. Sim, vem de dentro. Os diáconos da igreja não entendiam qual era a proposta, sabe? E coitado do Johan. O Johan teve que explicar, né? Parar para explicar, não, gente, é assim que funciona, né? Isso daqui não é uma seita, tá? Porque o pessoal vê os caras jogando D&D, né? Os caras pensam assim, pô, os caras estão falando com nada ali, com nada, E falando que vão tem o matar monstro. livrinho, né. Tipo, tem o Aham, livrinho. Eu vi um vídeo de uma senhora que ela pegava o livro assim, ó, e tinha alguma coisa assim do luta contra o demônio, assim, ela falava: "O que que é isso sim. aqui? É a batalha espiritual? Você tá lendo livro de capeta, de demônio?", né, tem muito isso, né, o pessoal que é mais tradicional. Sim, exatamente. E a gente tem que ter paciência. Eu entendo que a gente tem que ter paciência e amor com essas pessoas, porque elas não são da mesma geração que a gente. E eu entendo que um dia nós também seremos mais velhos e a gente não vai entender certas coisas lá na frente, sabe? Então a gente tem que ter paciência, porque um dia a gente vai precisar que tenham paciência com a gente também, né? E esse daqui é o Johan? Eu sempre falo na guilda que não é para defender ministério, não é necessário. Eu não sei se é o Johan, porque o Johan usa muito o nick do Hyper. Esse daí é o Johan. Esse daí é o Ai, líder, sim. tá? Por isso que eu estava Esse- vendo, né, que ele fala: "Brigar é exagero", né. É, legal. Já estava Sim, sim. Esse aqui é o líder, tá, pessoal? Esse é o Johan. Ele é o que foi lá e explicou, né? Ele cheio de paciência, né? Aí falou, não é assim, não é assado, né? Então o preconceito veio mais de dentro, assim, mas eu vejo que já tá quebrando muitas barreiras, sabe? A gente não tem agora mais problemas, né, com esse tipo de coisas, né? Agora, com relação ao meu trabalho, assim, é muito difícil, assim, pra galera entender. Tá, você traduz videogame, tipo assim, jogo realmente dá dinheiro? Dá. Tipo assim, a galera gasta dinheiro, assim, horrores em joguinho de celular. E, por incrível que pareça, o preconceito com a guilda não tem tanto. Agora, com relação a videogame no geral, ainda tem um pouquinho. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uhum. Aproveitar até que o Hyper tá aqui. Aham. É, a primeira pergunta é de como surgiu essa ideia, como foi essa ideia nascendo e sendo posta em prática do início até aqui. E se vocês planejam no futuro trazer a Guilda da Luz para eventos seculares, nesse sentido, sabe? Como uma Então. forma também de evangelização, mas Sim, nesses sim. eventos. Sim, sim. Primeiro, essa pergunta sobre evangelização. Nós já temos projetos com relação a isso. A gente foi muito louco. O Johan pode até, pode até afirmar. A gente foi num evento que era de bruxaria, basicamente. Tá? A gente foi num festival dos druidas, que era basicamente um evento de paganismo, assim, e bruxaria. E a gente tava lá, bem loucão, assim. A gente foi lá, orou, né, antes, né, fizemos todo um trabalho de oração, né, e tudo mais, não fomos também, assim, despreparados, né, a gente orou, teve um tempo de preparação, né, de preparo,
E, ah, e Deus fez as coisas lá, entendeu? Olha lá, os caras ficaram fazendo oferenda enquanto a gente tava mestrando as mesas. Foi muito isso. Lá os caras oferecendo coisa lá pra mãe natureza lá e nós lá jogando dado lá, entendeu? Com o pessoal. E teve. Literalmente. E teve gente, cara, que saiu de lá, que agora tá frequentando a guilda, que veio de lá, entendeu? Então, assim, a gente tem funcionado, a gente faz as nossas, os nossos eventos evangelísticos, assim, vamos lá, mestramos, e falamos do nosso trabalho e depois as pessoas aparecem na igreja, assim, Deus faz a obra, entendeu? Deus é que faz, a gente entende que a gente é só um mensageiro, né? Que Deus é que faz a obra, que Deus é que vai lá, que convence os corações, né? Não é pela força, né? É pelo Espírito, né? Deus é que faz as coisas, a gente só tem que ir lá e falar, né? E daí o Johan foi lá, conversou com um dos caras, lá com um dos influencers lá, meio que viralizou o vídeo. Eu não sei se viralizou exatamente, mas deu bastante view, né? Com um dos caras que se emocionou realmente com o trabalho que a gente tava fazendo. O cara falou, nossa, cara, me emocionei com o trabalho deles, cara. Eles vêm aqui falar de Jesus. Eles falam assim com todas as palavras. Eles vieram falar de Jesus, assim. São da igreja, piriri, pororó. Daí o Johan deu uma entrevistinha rapidinha lá pro cara lá e tudo mais. A gente também teve certos confrontos lá com a líder, né, mas não um confronto direto, mas mais velado, assim, sabe? Tipo, colocaram a gente no local horrível, assim, pra mestrar. Tipo, tinha show ao vivo no local, né? E colocaram a gente do lado do palco, entendeu? Com o som torando lá no alto, assim, eu não conseguia ouvir os jogadores não conseguiam me ouvir, mas deu tudo certo, assim. A gente viu que era uma batalha mesmo, né? Então a gente tinha pessoas intercedendo lá enquanto isso, né? Mas eu tinha mais uma pergunta que você fez que eu esqueci. Esqueci a primeira pergunta. A primeira pergunta, a segunda. Eu respondi a segunda. A segunda era sobre eventos extra, né? Extra-eclesiásticos, né? A primeira pergunta que eu não lembro. A primeira pergunta foi como nasceu a ideia. Isso como daí foi pô-la em prática. Então, assim. esse daí foi mais o Johan. O Johan sempre. O Johan, se eu sou doido por RPG, o Johan é o mais maluco ainda, né? O Johan que sempre gostou muito de RPG e tal. E não, Discord. Ó lá, que mentiroso. Pra vocês terem noção, ele não joga nem o D&D 5.0, ele joga o 3.5, porque ele acha que o 5.0 é muito simples, sabe? O 5.0 já é cheio de detalhe, o cara gosta do mais difícil, né? Ele é o... Ele é o... Ele é maluco por RPG, né? E Deus colocou no coração dele, de que isso poderia ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta de alcançar pessoas. Ele foi lá e conversou com o pastor, né? E com o pastor Lucas. Eu acho que tem até o pastor Lucas falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o link certinho. Guilda da Luz. Até esse vídeo aqui deu um ban, porque foi o pastor Lucas aqui, pastor Lucas, da PIB. Aqui tá. Joga na igreja dá certo? Aí tá lá. Então, assim, é uma coisa que Deus colocou no coração dele, né? E, claro, ele chamou as pessoas, né? As pessoas certas, e a gente começou na garagem da igreja, sabe? A gente começou na garagem da igreja, passando frio, quando era inverno, passando muito calor quando era verão, porque era abafado, né, quando era verão, e quando era gelado, era aberto, então passava corrente de ar direto na gente, voava papel para tudo quanto é lado e tal. Foi muito legal essa época, né? Você é da PIB Curitiba? Sim, esse projeto é da PIB Curitiba, eu também sou da PIB Curitiba, né? E, enfim, num resumo rápido, né? Daí Deus deu pra gente uma sala nova, assim, gigantesca, que agora tá ficando muito pequena, porque vai muita gente toda final de semana, né? O RPG também, a gente já tá com, acho que deve estar com uns 4 mestres por semana, no final de semana, mais ou menos. Tá ficando muito cheio, graças a Deus por isso. Mas quando seu testemunho pessoal de como Deus usou a guilda na sua vida? Sim, verdade. Bem importante.
Durante a pandemia, eu fiquei. Ninguém podia sair. Eu sempre fui um cara muito extrovertido. Como vocês podem ver, eu não paro de falar, né? Eu não paro de falar, eu sou um cara muito extrovertido. E durante a pandemia, isso morreu em mim, sabe? Eu fiquei introvertido, não queria sair de casa. Eu fiquei doente mesmo da cabeça, assim. Fiquei doente emocionalmente, fiquei com pânico social, né? Eu não queria sair para ver ninguém, eu não queria ver ninguém. E a guilda salvou minha vida nesse quesito. Eu tava entrando numa fase depressiva, né? Eu já tava, se eu não me engano, eu já tava com depressão, eu e minha esposa também, né? Por causa dessa questão da pandemia, eu acho que pegou todo mundo de jeito, na verdade, né? Isso, Johan. O Johan já tá mandando o número lá para quem quiser, o número dele para quem quiser entrar no grupo, né? Enfim, aí eu comecei a sair, né? Comecei a voltar a participar da guilda de pouquinho em pouquinho, né? Não foi de primeira, tá? Por isso que eu falo, gente, persistam, tá? Se às vezes uma coisa não acontece de primeira, continuem tentando. Porque não foi de primeira, pessoal. A guilda começou, eu comecei a participar efetivamente depois de 1 ano, mais ou menos, da guilda, sabe? Então eu comecei aos pouquinhos, sabe? Comecei a ir de pouquinho em pouquinho. E de repente eu tava lá jogando Magic, eu também sou doido por Magic. Eu comecei a jogar, e de repente eu comecei a me enturmar, e mais, fiz novos amigos, e Deus me curou. Deus usou a guilda, sabe? E Deus me curou dessa fobia social, Deus me curou dessa depressão, sabe? Desse quadro depressivo, sabe? Por estar presente com os irmãos, sabe? A comunhão com os irmãos me salvou, sabe? Deus usou a vida dele, sabe? Eu não tenho mais nenhuma fobia social, eu agora adoro sair de casa, adoro ser quem eu sou novamente, sabe? Eu gosto de ser quem eu sou novamente, gosto de ir lá conversar com a galera, entro às 2 da tarde, às vezes dá vontade de ficar até 7 horas da noite, né? E, enfim, é assim que Deus me curou com a comunhão. Não paro mais em casa nunca. Qual a maioria das histórias desses RPG cristãos? Jesus é canon no universo das sessões que vocês fazem? Cara, como vai muita gente que não é cristã, tem muita gente que vai lá que não é crente, sabe? O que a gente faz? A gente faz uma vibe mais Crônicas de Nárnia, sabe? Então a gente faz alegorias, entende? A gente usa muito de alegorias, a gente usa muito de histórias com princípios cristãos. Como eu disse, o meu sistema está cheio de princípio cristão, né? O pessoal entendeu, por exemplo, essa última sessão, todo mundo ia morrer da maldição, mas todo mundo olhou para a cruz e foi salvo, né? Então, assim, há muitas alegorias, entendeu? Para poder, de uma maneira mais sutil, entrar no coração das pessoas, entendeu? E as pessoas entenderem aos poucos quem é Jesus, da mesma forma que a Crônica de Nárnia também faz, sabe? E fazer com que as pessoas entendam, assim, aos poucos, quem é Jesus, sabe? De maneiras, assim, leves, sabe? Não usar o crentez o tempo inteiro, né? Mas falar de Jesus, entendeu? Por forma de alegorias, tipo Aslan, Leão Jesus, entendeu? Mais ou menos assim, né? A igreja salva, precisamos congregar. Sim, pessoal, uma coisa importante, eu acho que esse é um comentário muito importante, nós sabemos que Jesus salva, né? Que é a fé em Cristo Jesus, Lion Jesus. É a fé em Cristo Jesus que nos salva, mas a comunhão com os irmãos é essencial, sabe? O apóstolo Paulo fala para a gente congregar, sabe? Que é importante, porque não há como você ser corpo de Cristo sozinho, entendeu? Então, pessoal, se vocês estão afastados da igreja, eu entendo que a igreja muitas vezes machuca, né? Machucou muita gente às vezes, mas entendo, pessoal, que é a comunhão com Cristo Jesus, sabe? Que faz vocês também serem corpo, sabe? Estarem juntos, né? Essa que é como eu disse, isso me curou, entende? Dar risada com as pessoas, orarem por mim, orar por outras pessoas também, e principalmente servir, sabe? Se Jesus veio e foi o irmão mais velho, né?
o primogênito de todos e nos serviu, pô, quanto mais nós temos que servir, né? Nós temos que servir aos outros, seja no teu trabalho, seja ali na igreja, sabe? E não tô conseguindo estar diretor na manicure. Olha que legal, cara. Dá para as pessoas fazerem a manicure e estarem no Discord. Maneiro. Mas é isso, pessoal. Mais alguém tem alguma... O cristianismo é prático, transformador e comunitário. Se não tiver algum desses ingredientes, alguma coisa não está certa. É isso, Johan. É exatamente isso. Exatamente isso. O cristianismo que não é prático, ele tá quebrado. Tem que ser consertado, sabe? Ele é em comunidade, sabe? Ele é unido. Nós somos irmãos. Vocês já viram irmãos não estarem juntos? Isso não existe, tá? Alguém mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma perguntinha? Onde a Ana está certo. Estou no metrô indo para casa e ouvindo. Que benção, Levi. Levai. Você vê essa praticidade, né? O pessoal tá em qualquer lugar, tá ouvindo, né? Uma ferramenta poderosa. E o Pois Senhor vai é, usando, muito legal. assim, as nossas vivências para levar, né, o evangelho dele a quem precisa. Mas muito obrigada, viu, pessoal, por virem, por participarem aqui. É uma alegria receber vocês. Quando quiserem voltar também, as portas estão abertas. Se quiserem trazer uma palavra, divulgar algum projeto, alguma coisa, estamos aqui, estamos juntos, tá? Então Obrigado, é isso, Samuzinho. pessoal. Nós Obrigado. agradecemos muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Já que não temos mais perguntas, então A gente se finalizamos aqui. despede. Um abraço a todos. Deus Obrigada a todo abençoe mundo por vocês, estar pessoal. aqui. Esse projeto de vocês aqui é lindo demais da conta. Como deixa o coração da gente quentinho, sabe? De ver um projeto tão legal que reúne pessoas assim que querem conhecer mais Jesus, cara, tipo, de verdade. Deus abençoe nesse projeto, que cresça mais essa aldeia aqui, que vira uma mega cidade dos crentes.